Se você fica muito tempo sentado, não faça esses alongamentos que eu vou passar nesse vídeo. São extremamente danosos à coluna. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Quando você fica muito tempo sentado, você padroniza um movimento da sua coluna para determinadas direções. Só que quando você sai dessa posição sentada, você vai para a academia ou para alguma atividade e você realiza exercícios de alongamento para que você tenha mais mobilidade do seu corpo para diferentes direções, correto? Esse é o intuito das pessoas que buscam melhorar o corpo através de alongamentos e atividade física. Só que o problema é que você está fazendo um alongamento que colabora para a mesma direção de quando você fica sentado. E é aí que mora a grande questão, porque você não está melhorando as funções corporais, você está gerando cada vez mais adaptações para uma única direção, que é a posição base da sua coluna e do seu quadril para a posição sentada. Só que o crônico disso, pensando na saúde articular, é extremamente ruim. Então nós precisamos mostrar aqui quais exercícios você está fazendo, porque eles são muito comuns na rotina de musculação. E eu, sinceramente, não sei quando isso aconteceu. E eu preciso te instruir exatamente do que fazer se você ficar muito tempo sentado na rotina para que você mude esse padrão de direção, ou seja, você consiga direcionar o seu corpo para diferentes direções, fazendo com que ele tenha assim uma integridade articular onde ela se movimente para todos os lados. E isso sim é a saúde articular. Quando a saúde articular está defeituosa ou ela está baixa, nós entendemos que ela só está fazendo um movimento para determinada direção e não está usando todo o movimento que ela poderia utilizar. E aí sim você vai começar a ter repercussões como excesso de tensão muscular, excesso de sensibilidade diante de determinados movimentos da rotina, principalmente aqueles de aeroporto, quando você vai pegar uma mala mais à frente do tronco ou pegar algo mais pesado atrás no banco de carro. O primeiro exercício que você está errando é o de curvar a coluna para frente. Gente, curvar a coluna para frente não é bom, dessa maneira aqui, né? Estica o joelho, curva lá e vai sentindo, tentando colocar a mão no chão. Se você ficar sentado na rotina, você já tem esse padrão de curvar a sua coluna. Então, quando você faz esse alongamento de curvar ainda mais o que já está curvado, chega uma hora que ela não curva mais. E aí vai encontrar o limite articular. Só que nesse momento que encontrou o limite articular, se no caso você tiver num agachamento, vai travar a sua coluna. Então você precisa, na verdade, evitar esse movimento de curvar. Por quê? Você já está o dia todo curvado, para que você vai alongar para poder curvar ainda mais? Não faz sentido. Então, para você contrabalancear a sua postura curvada para frente, você precisa curvar para trás. Pode usar uma superfície rígida, no caso aqui a gente vai usar a barra do supino, por exemplo. Você pode usar o supino da sua academia ou até mesmo o encosto do sofá da sua casa, onde você vai apoiar o meio da sua coluna lá na barra e vai curvar o tronco lá para trás. Esse aqui sim é um alongamento válido para você colocar na sua rotina de ficar sentado o dia todo. Por quê? Você está contrabalanceando. Ficou sentado o dia todo, agora você curva para trás, de novo, ó, diferentes direções da sua vértebra e não só uma direção isoladamente. O segundo exercício é de alongamento de posterior de coxa, que muitas pessoas confundem com aquele primeiro que eu mostrei, e aquele não alonga o posterior de coxa. Ele mais sobrecarrega a coluna do que alonga o posterior de coxa. Então, como que as pessoas erram muito na rotina? Vou alongar o posterior de coxa, apoio o pé e curvo a coluna de novo. Gente, isso é mais danoso para a coluna do que qualquer outra coisa. Então você não pode curvar para frente, porque de novo, você vai padronizar o movimento de curvado que você já fica na sua rotina. Então, para alongar o posterior de coxa, você deve apoiar o pé e sustentar a coluna reta. Dessa maneira, sim, é a maneira correta de alongar o posterior de coxa sem interferir na sua coluna. E pasme, você vai perceber que vai alongar muito mais o posterior de coxa quando você fica com a coluna reta do que quando você fica com a coluna curvada. O terceiro exercício que você erra muito na sua rotina é esse de alongar o posterior junto com o glúteo, junto com a coluna. Gente, isso daqui, na verdade, você só está aumentando
a inibição do quadril que você já tem, porque na sua rotina você fica muito curvado. Ou seja, se você está curvado, o seu quadril já está em alongamento. Aí você vai querer alongar mais do músculo que já está alongado, isso não vai te gerar nenhum benefício e muito pelo contrário, vai te gerar uma inibição, porque quando você for fazer um agachamento ou uma corrida, o seu glúteo vai estar pouco ativo, sustentando menos a função de estabilidade do joelho. Então, ao invés de você tentar alongar o glúteo, vamos fazer um exercício para conectar esse glúteo. Você pode usar, no caso aqui, a maca do nosso consultório, mas você pode usar o banco do supino ou até mesmo um banco que seja livre da academia, onde você vai apoiar o quadril, vai se segurar lá na frente e vai sustentar a perna elevada, gerando mais contração do glúteo e da lombar. 3 séries de 30 segundos, você vai perceber que esse encaixe de coluna e o encaixe do quadril vai ser muito mais confortável para você na rotina do que ficar tentando alongar o que já está alongado. Espero que esses 3 exercícios sejam benéficos para sua rotina e que você pare de fazer esses outros que não vão te levar a lugar nenhum. Aqui no canal, continue assistindo outros vídeos com treino, dieta e suplementação. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e mande para o seu amigo que adora fazer esses exercícios errados.